nosso trabalho é um transformador chaveado. O nosso grupo é composto pelo Iranelto Rios, eu, Gustavo Groff, Johnny Honorato, Sérgio Marcos. Ele é um transformador chaveado com saída 110, 220, 12 volts, carregador de bateria. Como ele é chaveado, você tem uma regulagem das tensões de saída. Os transformadores são dispositivos que utilizam o princípio da indução eletromagnética. Sua principal função é aumentar e diminuir a tensão da onde ele está sendo aplicado. Bom, então as suas aplicações são em uso residencial, uso comercial, uso industrial. Nós temos eletrodomésticos que têm internamente em seus circuitos um abaixador ou elevador de tensão. E em redes industriais é muito comum a utilização dos mesmos, principalmente em cabines primárias, onde tem a entrada direto da rede de transmissão da concessionária e aí tem um trafo abaixador para a distribuição interna do circuito. Então agora a gente vai estar apresentando um pequeno vídeo, que é um resumo da montagem do nosso transformador. Bom, pessoal, aí a partir dos cálculos de quantidade de espiras e bitola dos fios esmaltados, a gente iniciou com um enrolamento do transformador sem uma bobinadeira adequada. Por isso foi um processo relativamente lento, levando em conta aproximadamente 230 espiras. Conforme o término das camadas, nós íamos também aplicando com pincel verniz isolante para uma maior preservação possível da integridade aí das bobinas durante o funcionamento. Além da aplicação do verniz, a gente utilizou também de camadas de papel laminado classe F ao término de cada bobina, dosando essas camadas para não estufar o enrolamento a ponto de ultrapassar aí o limite do carretel, o que dificultaria depois para a montagem do núcleo. Todas essas medidas por ser um dispositivo que produz muito calor durante um funcionamento contínuo, assim como aí a colocação dos espaguetes nos terminais, né, espaguete isolante nos terminais do transformador e nas derivações. Aqui finalizando com a bobina mergulhada em verniz isolante. E aqui, após a secagem com as lâminas avulsas, de duas em duas, fomos compondo o núcleo, primeiro com as lâminas de formato E, depois preenchendo as lacunas com as lâminas de formato I. Depois de completo, né, de maneira mais justa possível, a gente nivelou todas as chapas ao máximo antes da fixação, como visto na imagem, e partimos aí para os circuitos externos do transformador. Iniciando com a furação da chave de 10 posições, onde vão os taps de regulagem. Aqui a gente estendeu as saídas para facilitar depois na distribuição do circuito, né, com solda. Isolação aí com fita isolante, depois um acabamento com espaguete termorretrátil e o soprador térmico. Em todas as saídas, né? Tanto do primário quanto do secundário. Aqui o sequenciamento dos taps na chave seletora já de 10 posições, né? Todas as derivações retiradas do primário. Aqui a gente puxou já os comuns para levar até o borne e dois cabinhos mais fininhos para levar até os voltímetros de monitoramento, né? Os 2 voltímetros de monitoramento. E aqui já partimos para a parcela final, que foi mais estética, né? O painel, onde a gente montou o layout, desenhou o layout, fizemos todas as medidas, furações e cortes aí nas medidas especificadas. Nessa parte a furação com serra-copo para colocação do voltímetro, serra tico-tico para colocação do disjuntor. E essa foi a parte final, depois de fixar os componentes no painel.
restando somente aí a retificação e a fixação dos terminais no borne. Então aqui a gente tem o painel do nosso transformador com uma chave de seleção de entrada em 110 ou 220. E sobre ela temos o botão de liga e desliga do carregador de bateria, bem como um fusível para o mesmo. Temos a indicação de LED de rede, embaixo temos a chave seletora. Temos 2 voltímetros ao lado que medem as tensões no primário do transformador. E abaixo deles temos uma chave geral. Antes de iniciarmos as medições, colocamos a chave na entrada 110 e ligamos o disjuntor de entrada. Então agora nós vamos fazer a medição da nossa tensão de entrada. Nosso transformador está alimentado na rede 127. Vamos medir agora a saída dele em 127 volts alternados. Vamos fazer agora a medição do 220 alternado. Então agora nós vamos fazer a medição da saída 12 volts contínuos. Medimos 12 volts. E vamos por fim fazer a medição da saída para o nosso carregador de baterias. Então agora nós faremos a medição da nossa saída 220 volts e através da nossa chave seletora nós vamos regular a tensão de saída do transformador. Então iniciando a medição. Vamos subindo a chave seletora. Agora nós faremos as medições com o nosso transformador alimentado em 220 alternados. Aqui. Vamos fazer a medição da saída do trafo em 127. Agora nós faremos a medição da saída em 220. Faremos agora a medição da saída 12 volts. E a saída do carregador. E por fim, como uma das funções também do nosso trafo, a própria bateria que ele carrega alimenta a tomada 12 volts. Mesmo com o trafo desligado.